Estudo Bíblico 15. A origem da guarda do domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Hoje vamos estudar sobre a origem da guarda do domingo entre os cristãos. Na Bíblia, não encontramos a palavra domingo. Durante a semana da criação, Deus não deu nome a nenhum dos dias da semana. Entretanto, o sétimo dia foi destacado por Deus, pois nele descansou, o abençoou e o santificou. Quando Deus escreveu sua lei em 2 tábuas de pedra, ele afirmou que o sétimo dia é o sábado. Na Bíblia, encontramos apenas 9 referências que mencionam o primeiro dia da semana e estão relatadas nos seguintes livros: Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e 1 Coríntios. Entretanto, nenhum destes versos ordena a mudança do sábado para o domingo como dia de adoração. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, nos apresenta um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Entre os 10 mandamentos, o único que se refere a tempo é o 4º mandamento, que apresenta o sábado como o verdadeiro dia de adoração. A Bíblia é clara em afirmar que isto ocorreria antes da segunda vinda de Cristo. Seria um grande período de apostasia de 1260 anos, no qual a verdade de Deus seria jogada por terra e substituída por ensinos humanos. Após esse período, Deus levantaria um povo na terra que iria restaurar e pregar as verdades ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Apocalipse, capítulo 12, verso 17, apresenta as características distintivas deste povo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Note que o povo de Deus, no tempo do fim, guarda os mandamentos de Deus, incluindo, portanto, o sábado como dia de adoração, exatamente como Cristo e os apóstolos faziam, e não o domingo. Visto que nem Jesus, nem os apóstolos mudaram o dia de adoração, e a Bíblia em nenhum lugar declara tal mudança, por que há tantas igrejas que ensinam a guarda do domingo? A palavra de Deus declara que desde os tempos de Abraão e Moisés havia pessoas que adoravam os astros. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, verso 19.
Os pagãos, desde os tempos antigos, adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana. Mas quem trouxe para o cristianismo o domingo, como dia de guarda? A história relata que Constantino, um imperador romano, tentando salvar seu império da desintegração, usou como estratégia política sua conversão ao cristianismo, interrompendo a perseguição aos cristãos, buscando a unificação do império. Entretanto, essa conversão formal não o fez abandonar as práticas que vivia no paganismo e por isso tentou unir as práticas pagãs às doutrinas cristãs. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, ele promulgou o primeiro decreto estabelecendo a observância do domingo, o venerável dia do sol, como dia de repouso. Esse decreto foi confirmado pela Igreja Romana no Concílio de Laodiceia, realizado no ano 364 depois de Cristo. Neste concílio foi oficializada a observância do domingo pela Igreja Romana, sem base bíblica. Como podemos ver, a guarda do primeiro dia da semana está baseada na autoridade de seres humanos, enquanto que a observância do sábado está fundamentada na autoridade de Deus. Foi ele que afirmou em Ezequiel capítulo 20, verso 12: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O povo de Deus não pode concordar com as mudanças na lei de Deus pelo homem. Deus rejeita a tradição e o desprezo aos seus mandamentos. Marcos relata as palavras de Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Hoje precisamos fazer uma escolha. Deus disse: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. As tradições humanas enfatizam a observância do domingo. Qual será a nossa escolha? Pedro enfaticamente afirma: Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E o próprio Cristo declarou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo os seus mandamentos. Estudo Bíblico 16. O mandamento esquecido. Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo,
Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus diz a respeito. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a única autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Deus criou o mundo em 6 dias, de 24 horas, e no 7º dia descansou. Em cada dia executou uma parte de sua criação. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dele. Um dia para descanso e adoração. Um dia para servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem. Não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio. Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano, homem e mulher. A Bíblia é clara em afirmar em Êxodo, capítulo 20, verso 10, que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica. Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é o memorial da criação e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado. Adão e Eva foram fiéis observadores do sábado. Moisés viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo e ensinava a observância do sábado nos seus dias. Mesmo antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele sabia que Deus reservara um mandamento sobre a guarda do sábado. Em Êxodo, capítulo 16, verso 23, lemos: E isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E quando alguns desobedeceram, foram repreendidos por Deus com as seguintes palavras: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo, capítulo 16, verso 28. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, afirmou e declarou sobre o dia de adoração: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do 4º mandamento. Isaías, capítulo 58, verso 13. Através do profeta Jeremias,
Deus confirmou em seus dias a validade do sábado. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Jeremias, capítulo 17, verso 24. Ezequiel apresenta o sábado como sinal do Deus verdadeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Por todo o Antigo Testamento, podemos observar a insistência dos profetas quanto à fidelidade ao quarto mandamento. Mas o que ensina o Novo Testamento quanto à observância do sábado? Lucas afirma que Jesus, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Ele também registra a experiência das mulheres que seguiam a Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, versos 54 e 55. Mesmo após a morte de Cristo, elas obedeceram ao quarto mandamento, pois Jesus não havia ensinado nada diferente. Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus. Atos capítulo 17, verso 2, diz: Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Mesmo onde não havia sinagoga, ele adorou a Deus no sábado. Atos, capítulo 16, verso 13. Quando em Corinto, Paulo, durante 1 ano e 6 meses, isto é, 78 sábados, não mudou seu dia de adoração, nem o costume de ir à igreja aos sábados. Atos, capítulo 18, versos 4 e 11. Em toda a Bíblia podemos ver a insistência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, a respeito do quarto mandamento. Ao povo de Deus cabia a responsabilidade de ensinar entre as nações o sábado como o verdadeiro dia de adoração, uma das exigências de Deus expressa nos 10 mandamentos. Após a volta de Jesus e o milênio, iremos morar na nova terra, desfrutando das bênçãos do dia de sábado por toda a eternidade. Jesus afirmou em João capítulo 14, verso 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago diz no capítulo 2, verso 10: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continue ouvindo a voz de Deus, usufruindo das bênçãos da criação e praticando a esse mandamento por amor a Jesus.
Estudo Bíblico 17. A verdade sobre a saúde. A mensagem do Apocalipse 14 nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era perfeito, sem nenhum traço de enfermidade, sofrimento ou morte. Com a entrada do pecado, não só a morte passou a existir, mas também as doenças e o sofrimento. E apesar do pecado, o Criador está preocupado com o nosso bem-estar espiritual, mental, social e físico. Na terceira epístola de João, verso 2, lemos: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera tua alma. Essa preocupação está expressa na própria criação do homem, quando Deus deixou orientações claras para a preservação da saúde, sendo que a saúde é resultado, em grande medida, do que ingerimos. O grande manual do Criador, a Bíblia Sagrada, apresenta a perfeita maneira de se manter a saúde. Em Gênesis, capítulo 1, verso 29, está escrito: E disse Deus ainda: E eis que vos tenho dado todas as ervas que têm semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá para mantimento. E assim se fez. Podemos observar que o regime alimentar original dado por Deus ao homem foi vegetariano. Como resultado de seguir essa dieta oferecida por Deus, os homens viviam muitos anos, mesmo depois da entrada do pecado. A Bíblia apresenta os 3 homens que viveram mais tempo neste mundo. Adão, 930 anos. Sete, 912 anos. E Matusalém, 969 anos. A comunhão com Deus e a obediência aos seus mandamentos e às leis de saúde resultam numa vida saudável e longa. Após o dilúvio, devido às circunstâncias, Deus permitiu o uso temporário da carne, mas com algumas restrições. Em Gênesis 9, verso 4, a Bíblia diz: Carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 11, verso 47, nos orienta a fazer diferença entre animais limpos e imundos, isto é, animais que podemos ou não comer. É interessante notar
que mesmo antes do dilúvio já havia distinção entre animais limpos e imundos, conforme Gênesis 7, versos 2 e 8. Posteriormente, Deus especificou as características distintivas dos animais, aves e peixes próprios para alimentação. Quanto aos animais, a orientação está em Levítico 11, versos 1 a 8. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Em relação aos seres aquáticos, a Bíblia informa claramente em Levítico 11, versos 9 a 12. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas e nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Serão por abominação da sua carne, e não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. De acordo com a Bíblia, o consumo de bebidas alcoólicas não faz parte do estilo de vida cristã. Provérbios 23, versos 31 e 32 recomenda: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra. O mesmo sábio Salomão alerta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Além dos cuidados com a alimentação, a Bíblia condena o consumo de qualquer substância nociva ao bom funcionamento de nosso organismo, tais como cigarro e drogas. Paulo afirma: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por que Deus se preocupa tanto com o que comemos e bebemos? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O consumo de alimentos e bebidas impróprios entristece o Espírito de Deus e gradativamente vamos perdendo o apreço pelas coisas espirituais. O único canal de comunicação entre Deus e o homem é a mente. Os alimentos impuros e bebidas impróprias prejudicam a clareza mental. E o Espírito Santo encontra dificuldades em se relacionar e comunicar-se conosco. De acordo com a palavra de Deus, a obediência às leis de saúde traz bênçãos e evita enfermidades. Deus diz: se ouvirdes
atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, e guardardes os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você.